Bem-vindo a este vídeo. Autorregeneração dos solos antigos dos índios? Embora estas agroflorestas relictas em combinação com os seus solos relictos tenham capacidades de autorregeneração desde o momento em que foram enriquecidos há milhares de anos, eu, J.M. igual engenheiro Johannes Malantz, ainda temo que já sejam ou venham a ser cada vez mais sobreexplorados e degenerados e logo desapareceriam completamente, com o colapso do clima regional e consequentemente as florestas regionais como consequência, automaticamente aumentando o estresse para florestas e regiões vizinhas. E além, mesmo se não foram degenerados ainda, isto entre outros porque clima e o biotic pump é algo tipo coletivo e de grande escala. Além destes solos serem usados hoje de maneira insustentável, os caminhões também entram, em alguns casos, e, também, o solo é escavado e usado ou vendido por caminhão como solo e fertilizante. Desmatamento. Isto tudo sem nem falar de desmatamento. Enriquecer para não ser desmatada? Quanto mais produtiva uma floresta, quanto mais chance de não ser desmatada ou degenerada, e quanto menos produtiva uma floresta, quanto mais chance de ser desmatada ou degenerada. Eu fui contratado e consultor internacional com o objetivo de deixar florestas tropicais mais produtivas e mais regeneradas por mais de 16 anos exatamente pelo objetivo de enriquecimento, regeneração e aumento da produtividade, produto em pé, isto para evitar o desmatamento. Eu também fui chamado para o mesmo tipo de projeto e pesquisa pelo futuro superintendente do IBAMA nível Brasil, mas infelizmente no tempo eu não podia atender por motivos privados. Acrescentar valor econômico de humus e terra preta. Todo mundo que já comprou material orgânico, solo e ou adubo orgânico sabe que eles têm um grande valor econômico. O valor adicionado bruto de uma região é o valor que um certo setor da economia cresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. Mosaico, padrões e processos, de floresta e agroflorestas deixados pelos índios. Para a surpresa de muitos, a floresta amazônica é um mosaico, de padrões e processos, de florestas e agroflorestas criadas e ou enriquecidas no passado profundo, pelo que nós, humanos modernos, chamamos de tribos ameríndias amazônicas. O que podemos detectar destas agroflorestas depois de um mínimo de 500 anos, mas muito provavelmente depois de milhares de anos, cobre 4% da floresta amazônica de acordo com alguns cientistas e estudos. O pólen fossilizado prova a prática e a existência de enriquecimento das florestas em agroflorestas com terras pretas nas florestas amazônicas em geral num passado profundo muito mais profundo do que 12.600 anos atrás, como sugere o consenso. Papel social para índios e para todos os humanos e existência? Eu levanto a hipótese de que a degeneração dos povos indígenas está associada à extinção de todos os humanos. Se parássemos e analisássemos, descobriríamos que o que chamamos de tribos seria possivelmente o que mais se aproximava de como deveria ser uma democracia. A floresta amazônica, ou melhor, as agroflorestas que a compõem foram construídas, ou melhor, enriquecidas pelos ameríndios, há vários milhares de anos, e certamente com a ajuda ativa de vários animais, entre eles a arara. Porque o arara é um dispersor de sementes de extrema eficiência e dedicação, parece brincadeira ou destino dele, que muitas vezes define a composição e estrutura das florestas, Pantanal, agroflorestas e floresta amazônica e isso em todas as suas variedades. Ironicamente são os ameríndios amazônicos e o arara que nós humanos não deixamos seu lugar para morar. No caso das araras elas não possuem árvores suficientes para nidificar, fazer os ninhos, portanto não há chance de existirem por muito mais tempo em número suficiente como as leis da biologia exigem para uma população saudável e sustentável. No caso dos ameríndios, seus solos e florestas mais férteis e típicas estão agora em muitos casos nas mãos de pessoas não amazônicos, que exploram esses solos e florestas de maneiras não sustentáveis, também por não conhecer a técnica, a produtividade e o rendimento dela, exceto em algumas ocasiões. Eles e sua extrema biodiversidade são as marcas deixadas de um passado em que nós, humanos, éramos uma espécie de guardiões do planeta e de toda a sua biodiversidade, como nos mitos ameríndios da Amazônia. Degeneração cognitiva e atrofia cerebral. Seus descendentes não vivenciam a atrofia cerebral que nós, humanos modernos, vivenciamos, sofremos, cada vez mais, desde que saímos da floresta amazônica. Esta mesma atrofia cerebral é a base para a tempestade maior e perfeita que se anuncia. Está correlacionado e associado da forma máxima possível. Todos os humanos modernos, e isso inclui todos nós, descendem desses ameríndios amazônicos. Também porque foram capazes de prosperar tão bem, foram sequestrados, colhidos em massa, e hibridizados para formar uma espécie de grandes grupos, mais tarde civilizações antigas, ou exércitos que virariam o resto do mundo, depois de eliminar ou absorver quase todos os homens e provavelmente a maioria ou todas as crianças e pelo menos parte das mulheres que antes eram descendentes de ameríndios ainda mais livres e independentes. O estilo de vida deles era o estilo de vida de seus ancestrais antes de serem invadidos e separados de sua cultura e de suas agroflorestas e animais domesticados como também o cavalo.
Seu DNA, caso que você não é ameríndio amazônico, é o DNA dos ameríndios amazônicos depois de ser hibridizado. Você, ainda, existe porque eles existiram, de maneira sustentável, e usaram e transmitiram seu DNA, muito provavelmente por falta de escolha. Os mitos deles são os seus mitos originais. Uma vez hibridizados e os grupos e exércitos, rotativos, empregados na Eurásia etc., a cultura tornou-se outra. O respeito por toda a biodiversidade foi eliminado e substituído. A sensação de fazer parte do círculo da vida, biodiversidade, algo típico especialmente para os ameríndios amazônicos, foi eliminada e em muitos casos substituída por falsas promessas de ser um escolhido e de ganhar uma vida melhor em casos apenas depois da vida, etc., algo que deixou brecha para nós não cuidar mais das nossas florestas e nosso planeta. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você em nosso próximo vídeo.